Olá, tudo bem? Que bom estar de volta nessa série maravilhosa, falando sobre as maravilhas da Palavra de Deus. E neste dia, nós temos um assunto muito especial, chamado A Última Noite na Terra. Eu quero orar com você antes de estudar esse tema. Santo Deus, ao abrir a Tua Santa Palavra neste dia, nós te suplicamos que abra também o nosso coração, através do Espírito Santo, para aceitar o que temos na Tua Santa Palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, no versículo 3, nós lemos o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Também da mesma forma, nós podemos imaginar um outro texto bíblico, que é João 14, versículo 1 a 3, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus prometeu isso, de querer saber quando é que ele voltaria outra vez. E a indagação era: qual seria a última noite aqui na terra? Jesus então disse que não diria o dia. E ele completou ainda: a respeito desse dia, somente o Pai sabe. Mas ele disse: eu vou deixar para vocês alguns sinais de que vai haver a última noite aqui na terra. Então ele lhes respondeu, em São Mateus 24, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. São Mateus 24, versículos 4, 5 e 24. Dessa forma, Jesus estava dizendo que para os discípulos ficarem atentos, porque um dos sinais que ele iria voltar seria falsas pregações, falsas ativações religiosas. Isso sim estaria muito presente no nosso mundo. O diabo enganaria até mesmo os escolhidos. E diz ainda, outro sinal que Jesus disse que ia certamente acontecer. Diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. São Mateus 24, versículos 6 e 7. Esse foi então o outro sinal. Guerras, rumores de guerras. Haja visto, amigos, você pode notar os rumores de guerra que tem em tantos lugares do mundo, especialmente no Oriente Médio, entre a China, Coreia, Estados Unidos. Enfim, são muitos rumores de guerra. E Jesus disse que antes dele voltar, haveria muitos rumores de guerras. Hoje, gasta-se milhões de dólares para manter esse arsenal bélico contra a humanidade. Os arsenais vão tão longe que muitas pessoas em vários países do mundo passam fome. Cerca de 1/3 da população passam fome. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Jesus disse que as pessoas que estavam destruindo o planeta, como nós vemos nos dias de hoje, inclusive por causa da destruição do planeta, está vindo o aquecimento global. Ele disse: as pessoas que destroem o planeta, eu as destruirei. Os terremotos aumentaram tanto
que hoje já se fala mais de 1.000 terremotos por dia, uns em menores, outros em maiores proporções na escala Richter, porém o mundo todo está sendo abalado por vários abalos sísmicos. Também Jesus falou uma outra coisa que aconteceria nos dias antes da volta de Jesus: a fome. E estudando um pouquinho sobre esse assunto, nós vimos que 9,39 bilhões e 300 milhões de pessoas existem no mundo. Porém, 3 milhões vão para a cama com fome todos os dias. A fome, meus amigos, não existe apenas num local, existe em vários lugares. Outro sinal que Jesus disse sobre a última noite na terra, ou seja, o dia da volta de Jesus, ele disse que haveria muita epidemia, doenças, pestes. E isso haja visto nos dias de hoje com essa pandemia do coronavírus e outras mais que estão alastrando pelo mundo. Ainda tem outro detalhe. Jesus, não bastando apenas Jesus disse que as condições sociais do mundo, antes dele vir, estariam muito abaladas. As condições estariam semelhantes aos dias de Noé. Nos dias de Noé, meus amigos, era mais ou menos assim. Mateus 24, versículo 37 a 38. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebera, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37 e 38. Nos dias de Noé, existia algo incrível. Vamos pensar em 5 milhões de pessoas? E que essas 5 milhões de pessoas vivessem num continente onde era apenas Pangeia e não distribuído e não dividido como é hoje? Então era fácil que todos soubessem dessa grande embarcação que Noé estava construindo, afinal já faziam 120 anos nesse trabalho. Esse trabalho era para salvar todos os que quisessem ser salvos naquele dia do dilúvio, também os animais. E veio então o grande dia, e Noé entrou com a sua família para dentro da arca, que era Noé e mais 7 pessoas. Vieram as primeiras gotas da chuva que Noé tinha anunciado. Da mesma forma, meus amigos, será como nos dias da volta de Jesus. Muitas pessoas estarão como se Jesus nunca fosse voltar. Estarão descrentes. Estarão entre as multidões, entre as pessoas, vivendo absurdamente, como nos dias de Noé, multidões entregues à sensualidade, extravagância, fraude, suborno e roubo. Violência e crimes estarão acontecendo como nos dias de Noé também acontecia. Você não percebe que está bem parecido com os dias de hoje? Ou seja, Jesus está bem perto de voltar. Incredulidade. Quantas pessoas estão descrentes nos dias de hoje, que não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na palavra de Deus, vivendo como se Jesus nunca fosse voltar para esse mundo. Mateus 24, versículo 14, diz assim: E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado de uma maneira tão grande hoje, amigos, que em todos os continentes do mundo está sendo pregado a palavra de Deus. Ou seja, assim como nos dias de Noé, está sendo pregado para todos que Jesus vai voltar. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, versículo 8. É muito possível que, semelhante aos dias de Noé, que de 5 milhões de pessoas salvaram apenas 8, será bem parecido nos dias de hoje. Porque milhares de pessoas são avisadas que Jesus vai voltar. Mas centenas de milhares descreem, não acreditam. Porém, eu digo para vocês neste momento que Jesus vai voltar. Sabe por que eu acredito tanto na volta de Jesus? Porque o mundo está aí para você conferir aquilo que Jesus disse.
E tudo que Jesus disse aconteceu. É tempo agora de aceitarmos Jesus como nosso Salvador e nos preparar para nos encontrar com Ele, porque Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E então vai acontecer a última noite da terra. Eu quero que você esteja preparado para isso, porque eu tenho feito isso junto com a minha família. Tenho me preparado para esse dia maravilhoso. Eu quero orar por você. Pai querido, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E te suplicamos que cada um de nós possamos nos preparar para a breve volta de Jesus e vivemos nessa terra a última noite deste mundo. Suplica essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.